Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas outras pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho nos chamem à conversão. Saudemos com alegria. Viva a palavra de Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Padre Luiz, que acabou de proclamar o Evangelho, me recordou ali que nós precisamos rezar pelo povo que está sendo assolado pelas enchentes, não é verdade? Inclusive, a minha região, padre, minha cidade já é a segunda enchente em menos de 15 dias. Itaperuna, aquela região de Muriaé, Italva, Cardoso Moreira, Natividade, Raposo, Venâncio, toda a região de Minas, Juiz de Fora, ali em Sapucaia, além Paraíba. Nós queremos colocar todas essas cidades de Minas, do estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do estado do Espírito Santo, que estão sendo assoladas pela chuva, mas também lembrar do Rio Grande do Sul, que está sendo atingido pela seca. O Brasil é continental, então num lado chove demais, no outro não chove nada. Então vamos rezar uma Ave Maria, antes de eu começar essa pregação, entregando as pessoas que estão sofrendo com essa reação do clima, com essa reação da natureza, aqueles que perderam entes queridos nesses dias, aqueles que perderam seus bens, aquilo que conquistaram durante muito tempo de trabalho. Nós queremos colocar, mas principalmente, o bem se recupera, mas aquelas pessoas que perderam os entes queridos, que amam e que estão sofrendo essa dor, dessa separação. Nós queremos colocar tudo isso no coração da Virgem Maria, como uma grande intercessão nessa hora por esses nossos irmãos, por essas cidades, pedindo que o Senhor venha em socorro do Brasil. Não só do Brasil, mas dos outros lugares também que sofrem com catástrofes naturais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida. É muito providencial nós, nessa primeira semana do tempo comum, que estamos iniciando esse tempo comum, desse novo ano litúrgico na igreja, que começou lá com o advento do Natal,
Mas hoje, de uma maneira específica, Deus colocar diante dos nossos olhos a figura de Samuel. Todos esses grandes homens da fé, tirando lá Moisés, a gente não tem muito dado da história, seja da juventude, da adolescência, da história de quando eles eram crianças, do que aconteceu. A narrativa bíblica já começa com a atuação, com o chamado direto, já no trabalho diante de Deus, na missão que Deus lhes havia confiado. Mas Samuel, Deus coloca para nós, na liturgia e na palavra, já uma história, desde antes do seu nascimento. Por exemplo, é claro, João Batista, que depois nós vamos fazer uma comparação entre Samuel e João Batista. João Batista, nós sabemos que a mãe dele era estéril, mas depois que nasce o menino, e a gente não ouve mais falar, só ouve falar da atuação dele na missão que Deus lhe havia confiado, de preparar, de endireitar os caminhos para o Senhor. Mas Samuel não. A primeira atitude que a liturgia colocou para nós na liturgia de ontem, na primeira leitura de ontem, foi a sua mãe angustiada, que vai até o templo, e lá no templo ela ora, e ora com muito fervor a Deus, pedindo que Deus retirasse dela a vergonha que ela sentia de não poder ser mãe, de não poder dar à luz um filho. E ali ela clama ao Senhor angustiada, humilhada diante de Deus, ao ponto de uma sinceridade, de uma oração tão intensa, de despertar a atenção do sacerdote do templo, Eli, e Eli pensar: olha, essa mulher está bêbada. E ele diz para ela: olha, mulher, vai embora para casa curar essa cachaça, curar essa embriaguez que você se encontra. Falou assim: não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou orando, eu estou clamando a Deus, eu estou colocando a minha alma, eu estou derramando o meu coração, eu estou expressando a Deus a minha angústia. E aí ele diz para ela: pode ir embora, e que o Senhor realize na sua vida aquilo que você pediu. E ela havia feito uma promessa, que se Deus ouvisse o clamor dela, que aquele menino que nascesse seria dado para o serviço do templo, seria consagrado ao Senhor. E essa mãe, ela obedece, ela cumpre, ela realiza aquilo que diante de Deus em oração ela havia prometido. Ela dá o seu filho para o serviço do templo. E aí nós vemos Samuel, esse jovem, esse menino que está no templo, servindo o templo. Na verdade ele servia ao sacerdote Eli que servia ali diante do Santo dos Santos, naquele momento onde a presença de Deus estava representada naquela arca, naqueles símbolos da religião daquele povo. E ali Samuel servia, ficava dormindo no templo, vigiando o templo, trabalhando, servindo a Eli. E quando Deus o chama, por ele não conhecer a voz de Deus, ele vai até quem? Vai até o sacerdote. E ele pergunta: o senhor me chamou? E ele disse: não, menino, volta a dormir. Uma segunda vez, a palavra diz que o Senhor chamou a Samuel, aquele jovem. E ele vai de novo ao sacerdote na segunda vez. E o sacerdote diz para ele: não, volta a dormir, eu não te chamei. Na terceira vez que o Senhor o chama, ele levanta de novo, e a palavra vai dizer que naquele tempo havia uma escassez de palavra e de profecia. Havia muito tempo que aquele povo não experimentava a ação concreta de Deus ao falar com eles, ao se revelar na palavra, na profecia. Vai de novo Samuel até o sacerdote Eli, ele diz: o senhor me chamou? Então ele entende ali, naquele tempo que ele tinha com Deus, de caminhada com Deus, ele entende: é o Senhor quem está chamando esse menino. É o Senhor quem o está despertando. É o Senhor que está falando ao coração desse menino. E nessa percepção o sacerdote diz a ele:
Quando de novo essa voz te chamar, você diga: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Diga isso. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Diga mais uma vez. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Meus irmãos, esse menino chamado Samuel, esse jovem, como muitos dos jovens que aqui estão, naquilo que ele desempenhava, naquilo que na obediência à promessa de sua mãe ele fazia ali no templo, é despertado e é preparado pelo próprio Deus para um período muito difícil e complicado que aquele povo passaria. Uma transição, uma mudança, porque até então eles viviam na forma de tribos. Era assim a maneira que aquele povo experimentava a sua fé, era ali em volta do templo que eles viviam, tinham uma fé muito determinada, e Deus desperta aquele menino e começa a trabalhar no coração daquele menino, daquele jovem, para que ele fosse o grande escolhido de Deus, para levar aquele povo amado pelo Senhor a uma experiência de mudança, de passar do sistema tribal para a monarquia, porque Deus lhes daria um rei segundo o pedido daquele povo, segundo o clamor daquele povo, diante de tudo que eles viam. Depois nós vamos ver mais para frente, o povo pede a Deus um rei, porque as outras nações tinham um rei, eles viam as outras nações serem governadas, ter um exército, serem protegidas, e eles se sentiam desprotegidos, e eles clamam por um rei. Mas antes de dar um rei, Deus dá àquele povo um profeta, porque Deus quer falar ao coração daquele povo, Deus quer direcionar aquele povo. Deus faz de Samuel aquele menino talvez frágil, aquele jovem que talvez nunca tenha pensado que receberia uma missão tão grande da parte de Deus. Deus confere uma vocação tão forte, tão grande, um chamado tão grande para ele, que faz dele juiz, sacerdote e profeta. Ele desempenha esse papel de juiz. E alguns estudiosos dizem que Samuel foi o melhor juiz, foi o que mais perfeitamente desempenhou o seu papel. Ele, depois que ele falta, ele assume o templo, a oração, a condução daquele povo como sacerdote, e ele se coloca diante de Deus, experimentando a voz de Deus, que lá naquele momento o havia despertado do chamado, sendo ele porta-voz dessa voz de Deus para aquele povo. Deus escolhe os simples. Deus escolhe os simples para grandes missões. Deus escolhe aqueles que sabem ser pequenos para grandes coisas, para desempenharem grandes papéis. Deus escolhe na simplicidade, porque o chamado, a vocação dele enquadra-se nesse contraste: sublimidade e simplicidade, a grandiosidade de Deus, serenidade e dramatismo, silêncio e eloquência, quietude e dinamismo. O Senhor utilizou-se dele, porque no coração ele tinha um objetivo: ser servo de Deus. Qual é o nosso objetivo como cristãos? Qual é o seu objetivo como jovem? Qual é o seu objetivo como pai, como esposo, como mãe, como esposa, como filho? Qual é o meu objetivo como sacerdote? Qual é o seu objetivo dentro dessa experiência que você faz com o Senhor? Qual é o maior objetivo que você traz no coração, diante daquilo que hoje você vive, diante daquilo que na sua vida você tem experimentado? Deus escolheu Samuel porque existia no coração de Samuel um desejo de servir a Deus. Existia no coração de Samuel a humildade que Deus precisava encontrar para que ele levantasse um homem
que fosse instrumento, canal da palavra de Deus e sinal de contradição. Um homem que não fizesse alianças com as coisas erradas, mas que fosse fiel a Deus e que seria usado por Deus para ungir os reis. E ele unge 2 reis, o primeiro o rei Saul e depois o rei Davi, do qual nosso Senhor Jesus descende. Jesus é da descendência de Davi. Pergunta aí para você mesmo, qual é o objetivo do seu coração? O que você mais quer? O que você mais quer experimentar? Porque nós vamos proclamar, a partir de hoje, nesse acampamento Revolução Jesus, que eu nasci para dar certo. Diga isso, eu nasci para dar certo. Diga mais forte ainda, eu nasci para dar certo. Eu não escutei você ainda. Diga bem forte, eu nasci para dar certo. E nós vemos diante dos nossos olhos um homem que dá certo. Samuel. Por que Samuel dá certo? Porque ele experimenta essa realidade. Porque ele mergulha nessa bonita experiência de entender e de compreender que ele também nasceu para dar certo. Porque o único objetivo que existia no coração de Samuel era o de honrar a Deus, era o de servir a Deus. Por isso eu volto a perguntar a você, existe dentro do seu coração essa predisposição de honrar a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas? Porque muitas vezes, meus irmãos, e com frequência, nós pedimos que o Senhor controle a nossa vida, sem nos fazer desistir dos nossos objetivos. A gente até diz, Senhor, controla a minha vida, olha, mas não mexe nisso aqui não, tá bom? Isso aqui não. Esse meu sonho aqui, o Senhor pode controlar a minha vida. Contudo, entretanto, que esse sonho seja realizado. Não é mais ou menos assim que a gente lida com Deus? Outras vezes a gente pede que Deus nos ajude a chegar onde nós queremos ir. E não onde Ele quer que nós estejamos, ou que nós nos aventuremos a ir. Você já perguntou para Deus onde Ele te quer, o que Ele quer para a sua vida? Talvez você fale, ó Padre, mas eu já estou virando a esquina. Já estou quase na reta de chegada do céu. E o Senhor vai me falar agora, se eu perguntei para Deus, se eu tenho dado essa liberdade dEle me levar para onde Ele quiser. Mas ainda dá tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda dá tempo. Com 90, com 100, com 110, com 115, com 60, com 70, com 15, com 18, com 20. Por quê? Se você, meu amado irmão, se você, minha amada irmã, quer dar certo, você só dará certo se você fizer aquilo que o Senhor tem para realizar na sua vida e não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Não há possibilidade de dar certo fora da vontade do projeto de Deus. Não tem como. Olha para a Virgem Maria, ela que renunciou aos projetos dela, e ela deu certo, ela se realizou, se concretizou na vida dela, a felicidade, a realização em ser de Deus, em fazer a vontade de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você nasceu para dar certo, mas você só vai dar certo se você caminhar nos caminhos de Deus. Você só vai dar certo, você só vai ser feliz se você caminhar nos caminhos de Deus, fizer a vontade de Deus. Veja o que vai dizer o Catecismo da Igreja no número 27, lá no início. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Vai dizer a doutrina da Igreja Católica. Quem é católico aqui?
A doutrina da nossa igreja vai dizer que nós só encontraremos a verdade, e nós só seremos felizes em Deus, caminhando com Deus, vivendo em Deus. E eu pergunto para você que vive uma vida de abatimento, de tristeza: você tem seguido os passos de Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem escutado a Deus? Você entregou verdadeiramente a sua vida nas mãos de Deus? Porque você só vai dar certo, você só vai se realizar, você só vai ser feliz, você só vai encontrar a resposta do seu questionamento, da sua crise existencial, em Deus. Não tem outro lugar. Não é na riqueza, não é no poder, não é no status. Esses dias eu tive acesso a um e-mail que me mandaram aí. Tem uma pessoa que manda uns 20 ou 30 e-mails para mim todo dia, com tudo em conta, notícia que você possa imaginar. Mas eu gosto, porque eu acabo me mantendo informado. E uma das notícias era de uma montanha russa que foi projetada para as pessoas morrerem com entusiasmo. Por quê? Para que a eutanásia aconteça de uma maneira mais emocionante. Porque é legal, você vai lá: eu quero morrer. Ô Bruno, eu quero morrer. Vou lá e mando o médico aplicar na minha veia. Isso é onde é aprovado a eutanásia, né? Mas agora o cara mirabolou na cabeça dele uma montanha russa que acho que 25 ou 40 pessoas sentam nela, e ela sobe até 200 metros de altura, e a velocidade que ela desce, quando ela para, a pessoa morreu já, por causa da aceleração do cérebro, o impacto. A pessoa entra, fica inconsciente, e ela não sente ali a morte, ela morre legal numa montanha russa. Oh, que coisa linda, coisa maravilhosa, que jeito espetacular de morrer. O Adriano gosta de fazer a montanha russa aí, né, no encontro. Mas essa não é da morte, essa é da vida. Mas veja como que o homem perdeu o sentido. Veja como essa secularização, veja como esse relativismo de todas as coisas, veja como essa busca nos lugares errados. E é tão interessante um dos conceitos de pecado, e o Papa João Paulo II, ele diz isso, ele diz: o que é pecado? Pecado é buscar a felicidade onde não está a felicidade. Isso é pecado, é buscar a felicidade onde ela não está. E a doutrina da igreja está nos mostrando: só em Deus nós encontraremos a felicidade que nós procuramos sem descanso. Quem aqui quer ser feliz? Diga para o seu irmão: você quer ser feliz? Diga para ele: faça como Samuel. Descubra a felicidade naquele único que pode dar a você a felicidade. Deus. Só em Deus você encontrará a felicidade. Em nenhum outro lugar você encontrará a felicidade. Dá uma sacudida nele aí e diga: acorda, porque Deus está te chamando. Acorda, Deus está te chamando para a felicidade. Deus quer te tirar da vida vazia, da tristeza, da angústia, da depressão. Ele quer dar sentido à sua vida. Ele quer dar sentido à sua vida. Você nasceu para dar certo. Mas não há possibilidade, meu irmão, de você dar certo numa balada, numa boca de fumo, num motel. Você só pode dar certo em Deus. Não há possibilidade, meu irmão, minha irmã, de você dar certo no adultério, de você dar certo na vida do crime. Eu desafio qualquer cientista, eu desafio qualquer político, qualquer milionário, para saber se dinheiro traz felicidade para alguém.
pode trazer momentânea, mas lá no fundo não traz. O único que pode nos dar felicidade, responde pelo nome de Deus, é nosso Senhor. Pergunta para aquele que estava lá no crime, enchendo o seu bolso de grana, e hoje está mofando lá na cadeia, se vale a pena. Ou aquele que numa briga de gangue recebeu um tiro na coluna e está em cima de uma cadeira de rodas, pergunta para ele se vale a pena. Não vale. Só em Deus, só no Senhor nós seremos verdadeiramente felizes. Dá uma boa notícia para quem está do seu lado. Diga, com o melhor sorriso que você tiver, você nasceu para dar certo. Oh glória! Você nasceu para dar certo, meu amado. Nós nascemos para dar certo, e a igreja nos ensina. É claro, o catecismo vai nos dizer, muitos se afastam, o homem muitas vezes se afasta desse projeto. Por quê? Por causa da revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, preocupações do mundo e das riquezas, o mau exemplo dos crentes. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí. O mau exemplo dos crentes. Ó vida, um mau exemplo, hein? O catecismo vai dizer que o homem se afasta de Deus pelo mau exemplo dos crentes. Presta atenção, rapaz. As correntes de pensamento hostis à religião, e finalmente a atitude do homem pecador, que por medo se esconde de Deus e foge quando Ele o chama. Agora eu tenho uma boa notícia para aqueles que estão longe de Deus, que não é o seu caso, né? Pelo menos eu acho. Não, né? Mas eu vou dar a boa notícia. Se o homem pode esquecer ou sujeitar Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure, para que encontre vida e felicidade. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Mesmo que o homem se afaste dele, Deus continua procurando o homem, nunca deixa de chamá-lo, como chamou a Samuel. Nunca deixa de chamá-lo, para que ele encontre a verdade e a felicidade. A felicidade e a verdade, porque Deus fez o homem para a felicidade. Jeremias capítulo 29, eu gosto muito dessa passagem, quando a palavra vai nos trazer aquela profecia, quando Deus diz para aquele povo que estava no exílio sem esperança, e pela boca do profeta, o Senhor diz: sei muito bem que o pensamento que tenho em relação a vós não é um pensamento de sofrimento, mas de felicidade, uma vida, uma esperança, um futuro. Porque Deus fez o homem para dar certo, Deus fez o homem para a felicidade, Deus fez o homem para a experiência de céu, de paraíso, onde a felicidade é plena. E nós precisamos dar o passo, aceitar o chamado, como Samuel aceitou o chamado, e seguir ao Senhor nessa certeza. E aí, ouvir de Santo Agostinho aquilo que ele vai dizer: porque nos fizestes para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Deus nos fez para Ele. A felicidade está nele. A realização está no seguimento. A realização está no cumprimento dos mandamentos. A realização está no serviço, como nós vemos no Evangelho. Jesus inaugurando um novo tempo. Nunca um rabino se aproximaria de uma mulher e tocaria nela. Nunca um rabino se deixaria servir por uma mulher, como o Senhor se deixou servir ali naquele momento.
inaugurando o tempo da diaconia, do serviço, porque até então, no mundo judaico, o que importava era a imagem, era o status, era o nome. E aí Deus vem, se encarna e diz o seguinte: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para diaconia, para o serviço aos necessitados. No entanto, que a palavra mostra que ali ele cura. É interessante que nesse relato de Marcos, ele ajuda a sogra de Pedro a se levantar, e a palavra diz que imediatamente a febre desaparece. Depois ele cura muitas pessoas de doenças e expulsa os demônios. E ele vai para a intimidade com o Pai, e ele vai mostrando o serviço. Os discípulos, ainda em formação, se empolgam, né? Com aquela grande multidão. Mas Senhor, vamos para lá, está todo mundo te exaltando, porque o Senhor é o cara, o Senhor curou todo mundo, os demônios obedecem a sua voz, e o Senhor está aqui orando. Eles estavam vendo a multidão, os elogios, o clamor, mas Jesus estava vendo a missão do serviço. Eu também preciso ir para as aldeias. Eu tenho que sair da capital, da cidade grande, e ir nos recantos, porque essa é a minha missão. A missão de servir a todos. Porque é na minha missão que eu me realizo. Porque é na minha missão que eu realizo o Pai. É na minha missão que está a plena realização. É nessa nossa vocação, meus amados, de batizados, de homens e mulheres que foram separados para dar certo, mas darão certo no serviço, darão certo no segmento, darão certo na vivência radical do Evangelho, darão certo no testemunho, nessa aproximação de Deus. O que trouxe você aqui na Canção Nova nessa quarta-feira? O que trouxe você aqui, jovem, para esse fim de semana? O que te fez sair de casa? Com certeza muitas coisas você teria, coisas até interessantes, mas o que te trouxe aqui, o que te atraiu aqui, talvez você tenha chegado, está naquela euforia da chegada, da viagem, mas ainda não tenha percebido. Talvez você veio até de gaiato no navio, no ônibus, na carona. Talvez disseram para você que tinha mulher bonita aqui, e tem mesmo, mas não é esse o objetivo. Talvez disseram para você que tinha uns gatinhos aqui, tem mesmo, miau, mas não é esse o objetivo. Na verdade, quem atraiu você aqui é esse Deus maravilhoso que quer fazer de você a pessoa mais feliz da face da terra. Esse Deus que se realiza nos realizando, esse Deus que fica feliz nos fazendo felizes, esse Deus que se encanta e que se maravilha com essa obra perfeita, a obra-prima da criação de Deus que está aí do seu lado. Dá uma olhadinha, olha que coisa mais linda. Esse Deus que é capaz do homem e faz o homem capaz dele. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele. Oh, glória a Deus, você nasceu para dar certo. Balança a mão dele, você nasceu para dar certo. Deus quer que você dê certo, Deus quer que você seja feliz. Diga: Senhor, hoje, diante dessa Eucaristia que eu estou vivenciando, dessa palavra, eu quero declarar de uma forma profética sobre a vida do meu irmão: você nasceu para dar certo. E em nome de Jesus, eu quero pedir que seja exorcizado da vida desse meu irmão todo e qualquer sentimento negativo que ele tenha assumido sobre a vida dele, que ele não daria certo, que ele não seria feliz, que nada dá certo na vida dele,
que ele nasceu para sofrer. Eu te peço, Senhor, que a partir dessa noite ele tenha consciência de que o sofrimento faz parte da condição humana, mas que além do sofrimento existe uma felicidade que mesmo na dor ela permanece. É a felicidade de estar contigo, Senhor, de estar em ti, Senhor, de ser realizado por ti. Eu te peço, Senhor, coloca na cabeça do meu irmão, no coração desse meu irmão, essa certeza de que ele nasceu para dar certo, e de que só em Deus, só na resposta ao chamado de Deus, na entrega a Deus, ele experimentará aquilo que hoje nós proclamamos sem medo, que eu proclamo sobre a vida dele sem medo. Meu irmão, você nasceu para dar certo. Balança a mão dele, dê um sorriso para ele. Você entendeu? Entendeu? Se ele entendeu, eu queria que você aplaudisse esse irmão que está do seu lado. Porque a Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade na face da terra. Porque nós entendemos que o serviço a Deus e aos irmãos nos realiza. Nós aprendemos isso com o nosso mestre, com Jesus, que servir ao irmão nos faz felizes. Então você de uma pastoral, de um movimento, você que serve a Deus como jovem na sua paróquia, isso te realiza, porque foi assim que Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje. Mas eu quero encerrar com a palavra do meu querido Papa Bento XVI. Na missa em que ele inaugurou o seu pontificado, ele disse assim: quem faz entrar Cristo na sua vida, nada perde, nada, absolutamente, nada daquilo que torna a vida livre, bela e grande. Não, só nesta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição humana. Só nesta amizade experimentamos o que é belo e o que liberta. Assim, eu gostaria, com grande força e convicção, partindo de uma experiência de uma longa vida pessoal, de vos dizer hoje: não tenhais medo de Cristo. Não tenhais medo de Cristo. Ele nada tira, Ele dá tudo. Cristo nada tira, Ele dá tudo. Quem se doa por Ele, recebe o cêntuplo. Sim, abri de par em par as portas a Cristo, e encontrareis a vida verdadeira. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: não tenha medo de Cristo. Ele nada tira, Ele dá tudo. Se você se doar por Ele, você receberá o cêntuplo. Sim, abri de par em par as portas a Cristo, e encontrareis a vida verdadeira, a felicidade, e você descobrirá, bênção de Deus, que você nasceu para dar certo. Aplauda esse irmão que está do seu lado, essa irmã, que nasceram para dar certo. Diga comigo: obrigado, Senhor. Eu estou tomando posse
dessa verdade. Eu nasci para dar certo. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já.